Bom dia a todos. Hoje é sábado. Hoje estamos aqui novamente para ler a palavra de Deus. Ontem não lemos, né? Mas hoje estamos aqui para ler 2 capítulos. Primeiro nós vamos ler no Velho Testamento, Ezequiel. Estamos lendo o livro de Ezequiel todo. Estamos no capítulo 23 de Ezequiel. Depois vamos ler Lucas no Novo Testamento. Estamos lendo o Novo e o Velho ao mesmo tempo, tá? Bom dia, Rosivaldo. Deus te abençoe e te guarde, viu? Deixa aqui o meu alerta, se puder fique em casa, pelo amor de Cristo, porque muita gente que nós conhecemos estão adoecendo e nós, enquanto amigos, ficamos de mão atada porque não podemos ajudar. Porque podemos trazer o vírus para nossa casa. Então, nos ajudem. Se você puder, fique na sua casa, em nome de Jesus. E se puder, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo daqui à noite, pela madrugada, vai entrar no YouTube. Meu canal é Ranildes Barros. Vá lá, temos 64 inscritos. A nossa meta é chegar a 100 para que a gente possa transmitir os nossos cultos, que está tendo todo dia às 19 horas pelo o YouTube, tá bom? Então, nos ajude se você puder. Vá lá no canal do YouTube, se inscreva no canal para ser mais um, para que a gente chegue a 100 inscritos, amém? E o nosso canal é um canal evangélico, você não vai encontrar nada além da leitura da Bíblia, tá? Então a gente lê e comenta com você. Então, quando eu leio e comento, Deus fala com você e fala comigo, certo? Então, nós temos esse compromisso já há um ano já, né? O Senhor tem tocado no nosso coração. No início eu fazia uns resumos, depois o Senhor disse não, leia na íntegra, para as pessoas verem que você não está inventando, está escrito. Então, por aí a gente começou a ler o capítulo todo, um por dia. Sendo que tem uns enormes, né? Esse aqui é mais ou menos grande. Vamos lá? 2 irmãs pecadoras, o título, tá bom? De Ezequiel 23. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, era uma vez 2 irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Oolá, que representa Samaria, e a mais nova, Oholiba, que representa Jerusalém. Eu casei com as 2 e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Oolá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais, graduados, todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. 8. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Oholiba se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos
oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Bom dia, Priscila. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Oholibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras destes oficiais, Oholibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Oholibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. 18. Oholibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, o Oholibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. Olha só como a Bíblia ela é completa e ela fala português claro, né? Ela não esconde nada. Está colocando aqui de uma forma bem verdadeira para você uma situação que aconteceu com duas irmãs pecadoras, certo? Descrevendo bem o que acontece. O castigo da irmã mais moça. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isso a você. Oholibá, você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Becode, de Soá e de Coá e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. 24. Do norte eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerras e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entreguei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito.
nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largaram completamente nua, como se fosse uma prostituta, por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. 30. Esses castigos cairão sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castigarei também você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio, o copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e de desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá. Deus é Deus, né? Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isso: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Né? A gente vive falando isso. Ele está falando aqui em figura de linguagem, duas pessoas dando testemunho, como se fosse duas cidades que ele fala, Samaria e Jerusalém, duas cidades que foram massacradas pelos seus pecados, pelas suas escolhas erradas. E hoje não é diferente, né? A gente costuma dizer assim: o Senhor Deus, ele perdoa, viu? Tudo. Porém, as consequências das suas escolhas, elas vêm, elas visitam, elas vão vir à tona, não tem como. Né? Se, por exemplo, vamos lá, um exemplo. Eu estou nos caminhos do Senhor, tipo assim, nasci no lar cristão, e aí fico grávida, sem estar casada, né? Engravido, mesmo dentro da igreja, né? Indo para a igreja. E aí acontece aquele escândalo e tal, pá. E aí eu me arrependo no fundo do meu coração. O Senhor Jesus, ele me perdoa, me limpa e me refaz de novo para refazer a minha vida. Porém, eu vou ter o bebê, eu vou sofrer, né? As consequências da ironia das pessoas, do olhar condenativo, tudo. Eu vou passar por várias coisas. Então, o Senhor, ele nos perdoa, nos limpa e nos dá uma nova chance, mas as pessoas não. Então, o Senhor está mostrando aqui que essas duas, ele deu oportunidade, mas não quiseram. Então, hoje não é diferente, né? Existe isso. E se a gente for ver para o nosso Brasil, não vou nem dizer o mundo todo, vou dizer o Brasil onde eu vivo, o que a gente tem visto de imoralidade, de coisa errada, dizendo que são certas, por politicamente correta, né? Essa máscara aí de maquiar coisas erradas, dizendo que está certa, que vai de encontro à palavra de Deus, nunca vai deixar de ser errada, certo? O que nós temos que pedir para o Senhor é que Ele nos livre de cairmos, porque a Bíblia diz que a gente tem que orar para que a gente não caia pior, né? Se o meu irmão faz aquilo ali, eu não devo rir
que ele está fazendo aquilo, é devorar para que ele saia daquilo ali e para que eu não caia pior do que o meu irmãozinho, entendeu? Então é esse o pensamento, né? Aí vamos ver o castigo das duas irmãs. Então elas tiveram a oportunidade de escolher. Você viu na leitura junto comigo, Ezequiel 23, mas elas não escolheram se tornar pessoas direita, mesmo tendo esse início errado de prostituição, que ele fala que bem claro, perderam a virgindade lá quando criança. Mas em vez de elas mudarem o final da história, elas se jogaram mais ainda na prostituição e tudo que não presta. E aí isso tem um preço, e ele vai falar agora. O castigo das duas irmãs. Novamente Deus anuncia que vai castigar severamente as duas irmãs, Judá e Israel, por terem cometido adultério. Isso é, terem adorado deuses pagãos e feito alianças militares com povos pagãos. O Senhor não gosta, a gente já falou aqui, desse tipo de traição. Lembra, eu sempre vou lembrar disso. Lembra da tentação de Jesus. O diabo queria que Jesus adorasse ele. Jesus, que é o próprio Deus, disse que ele só podia adorar a Deus. E aí você quer adorar outra coisa? Fica a pergunta aí para você, certo? Vamos lá? Continuando Ezequiel 23, agora o versículo 36. O Senhor me disse, homem mortal, você está pronto para julgar Olá e Olibá, que são as duas irmãs? Então, acuse-as, as coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometem adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus deuses, aos seus ídolos. 38. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifício aos ídolos. E naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. 40. Olá e Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. 42. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre e entrou num grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. 43. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. 44. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Olá e Olibá. Essas mulheres imorais, os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. 46. O que o Senhor Deus diz é isso. Tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas, mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. 48. Acabarei com a imoralidade que há
no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade, pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Acabamos de ler Ezequiel 23, ok? Olha só o Senhor falando aí, dando exemplo de duas mulheres imorais. No lugar desses dois nomes de mulheres imorais, eram duas cidades que estavam cheias dessas coisas. Então fica aí para nós o alerta. Será que o que estamos passando hoje com esse coronavírus aí é fruto de escolhas erradas do nosso planetinha Terra? O que você acha? Né? Eu não posso ficar enquete aqui, que a gente vai já acabar o vídeo. Mas pense nisso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos nos arrepender. Porque esse momento de quarentena, para mim, tá super claro. Deus quer arrependimento e mudança de postura de cristã. De cristã de meia tigela para um cristão genuíno, verdadeiro, que busca fazer a vontade de Deus, acima até da sua vontade, acima até do seu querer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tu e a tua família, e que você seja compromissada com o reino de Deus, tanto na sua casa quanto fora, com todos que o cercam. Não deixa passar ninguém sem que você fale do amor de Cristo. Não deixe de demonstrar amor até aquele que merece um tapão. Se puder, ajude e perdoe. Porque eu já cheguei a uma conclusão, eu sempre falo para as pessoas que que são muito amargas, muito ofensivas, elas foram muito maltratadas. Eu nem sou psicólogo, mas eu consigo ver isso. Então, que o Senhor toque o seu coração, que a gente seja reconhecida como uma pessoa realmente de Deus, aonde quer que a gente chegue, tá bom? E que nós não sejamos como essas duas irmãs podres, que só deram desgosto a Deus, que fizeram tudo que Deus não gostava, tá bom? Vamos orar nesse momento, fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado por poder ler aqui, Senhor, na minha casa, sem ninguém estando ali para me prender. Louvado e engrandecido seja Teu nome, por poder compartilhar aqui, Senhor, no meu Facebook e depois no meu canal no YouTube, Senhor. Nos guarda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos. Ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes na Tua presença. A querermos, sim, verdadeiramente fazer a Tua vontade. Não a nossa vontade, como diz o hino, não a minha verdade, mas a Tua. Não são meus os caminhos, mas são Teus. Que nós sejamos uma bênção a cada um, Senhor, que chegar perto de nós. Obrigado por todas as mudanças já sofridas. Continua me lapidando conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados, Senhor. Amém. Um beijo. Se puder, compartilhe o vídeo e nos ajude, se inscreva no nosso canal. Um beijo daqui a pouco. Daqui a pouco não, já. Só vou ajeitar o cabelo para mudar um pouquinho, pra gente fazer o vídeo de Lucas, tá bom? Uma boa manhã, um bom sábado. Beijo, boa quarentena. Fique em casa.